Bom dia. Vamos falar agora do terceiro ligante inorgânico usado na engenharia civil, que é o cimento. O cimento é um aglomerante hidráulico resistente. Normalmente seu uso é estrutural. E o cimento não é composto apenas por um mineral, não é apenas uma matéria-prima. As principais matérias-primas do cimento são calcário, assim como foi no caso da cal, e argila. Do calcário, o interesse é o carbonato de cálcio. Da argila, os elementos de interesse são aluminatos, alumínio, ferro e sílica. E a combinação desses elementos é que gera a fase reativa do cimento e hidráulica do cimento. A fábrica de cimento normalmente se instala próxima à jazida de calcário. A formulação do cimento ela é mais ou menos fixa. Para se produzir uma tonelada de cimento, geralmente são necessários, ou é necessária, 1,2 tonelada de calcário e 0,6 tonelada de argila. Então essa mistura ela acaba variando um pouco. Você pode haver a necessidade de se adicionar corretivos. No caso da argila, não conter quantidade suficiente de alumínio, por exemplo, ou ferro. Pode-se adicionar minério de ferro para balancear essa composição química. O objetivo dessa receita, dessa mistura, é gerar um produto de composição química controlada, conhecida e uniforme. O processo industrial aplicado na produção de cimento é a calcinação. O que é a calcinação? Qual que é o objetivo dela? É você eliminar todos os voláteis, água, gás carbônico, e restar apenas a composição em óxido dos elementos de interesse na produção daquele material. Para a gente começar a falar de cimento, é importante que você anote aí e você entenda uma nomenclatura própria da química do cimento. É uma abreviação. Então, quando se diz na notação de química do cimento C, isso se refere a óxido de cálcio. S, a SiO2, sílica. A óxido de alumínio, Al2O3. F, óxido de ferro, Fe2O3. E S, com um tracinho em cima, sulfeto, SO3. Tá? Então não confunda, no momento que você vir uma notação escrito S, não significa que é enxofre, significa que é SiO2. As transformações que ocorrem dentro do forno, elas são a mistura desses elementos de interesse presentes na matéria-prima. Então, o calcário, o carbonato de cálcio, a sílica, o óxido de ferro, o óxido de alumínio, eles passam dentro de um forno que atinge temperaturas de em torno de 1450 graus e formam 4 principais compostos anidros do cimento, que são o C3S, também chamado de halita, o C2S, também chamado de belita, o C3A, ou aluminato tricálcico, o C4F, ou ferro aluminato tricálcico. Esses são os 4 elementos reativos do cimento anidro. O forno de produção de cimento ele chega a temperaturas muito altas, em torno de 1450 graus. E todos os gases que são eliminados já saem em temperatura muito elevada. Então essa matéria-prima, a farinha, que é a mistura das matérias-primas, ela é adicionada no forno pela própria chaminé, que é chamada de pré-calcinador. Então boa parte da calcinação ela já acontece antes mesmo daquele material entrar no forno. Com isso a gente economiza na produção combustível, porque toda a calcinação não precisa acontecer dentro do forno, ela já aconteceu no pré-calcinador boa parte dela. E o forno, ele é um alto forno, chamado de alto forno. Ele é um duto redondo, cilíndrico, de grande comprimento e diâmetro, onde o combustível vai dentro do próprio forno e a chama acontece ali dentro do próprio forno. O produto final gerado é chamado de clinker. Ele sai ao término de passar pelo forno em temperatura elevadíssima, então ele passa por um resfriador. Então os 4 compostos anidros que eu citei, eles compõem o clinker, não é o cimento ainda, tá? É uma fase chamada clinker.
existe um diagrama de fases onde é possível observar as transformações que ocorrem dentro do forno em função da temperatura. Então, nesse diagrama de fases, toda essa parte azul clara de cima, ela é a matéria-prima calcário, e essa parte marrom de baixo, esses 3 faixas aí, é oriunda da argila. Argila e corretivos que você pode adicionar. Então veja que as transformações elas começam a acontecer ali nos 700 graus, que é a temperatura de início de descarbonatação do calcário. Então esse calcário ele se transforma em cal livre. Tá? Cal livre é esse outro azul um pouquinho mais escuro. Gás carbônico já é eliminado. Veja que a quantidade de massa de material que permanece ela é menor do que o inicialmente colocado no forno. E depois é que essa cal livre vai se formando, combinando com a parte de silício do quartzo, formando a belita, que é o C2S, e temperaturas mais altas, a halita. Qual que é o problema de você não atingir a temperatura adequada ou ficar pouco tempo no forno? Você pode, na composição do cimento, haver presença de cal livre. Além de halita e belita, parte da cal livre não se transformou em nenhuma dessas 2 fases. Tá? Isso pode ser problemático para o cimento. Veja que nem todas as fases do cimento elas entram em fusão. Tá? Somente essa parte rosa de baixo aqui, que são os aluminatos e os ferroaluminatos, que entram no estado líquido durante a produção. São as fases intersticiais aí que a gente consegue observar numa microscopia óptica para medir a qualidade do clinker formado. O controle de qualidade do clinker, né, que é o primeiro processo de qualidade do cimento, ele pode ser realizado através de uso de um microscópio. Através de uma microscopia óptica é possível perceber os grãos formados de halita, os grãos formados de belita e uma fase contínua intersticial, que é a fase que entrou no estado líquido durante a produção. Então existe um tamanho de cristalização aí desses grãos que ele é um parâmetro de qualidade do clinker. Além disso, como controle de qualidade do cimento de modo geral, são moldados corpos de prova para medir resistência à compressão, além de testes de composição química, para ver se todos os elementos químicos necessários estão presentes. É feito um teste de reatividade, já que as reações de hidratação do cimento são exotérmicas, então através da medida do calor emitido durante a reação de hidratação, né, um ensaio chamado calorimetria, é possível controlar a qualidade do cimento. Além da medida da área superficial. Quando você produz cimentos com grande área de superfície, você tem mais área de contato com a água. Então a reação química acontece de modo mais rápido. É uma condição necessária para que o cimento inicie sua reação química que ele esteja num ambiente alcalino. Então, assim que o cimento é misturado com água, toda parte da fase cálcio, os óxidos de cálcio, eles se combinam com a água, tornando o hidróxido de cálcio. Com isso, o pH vai subindo. Então, quando o pH atinge um valor muito elevado, aí sim é que começa o processo de cristalização e endurecimento do cimento. Se não atingir esse estágio de grande concentração de cálcio e pH muito alto na suspensão, o cimento não vai endurecer, não vai virar uma fase sólida. Em função disso, é possível perceber que cimentos que têm mais fase C3S, eles vão ser mais reativos do que um cimento que tem mais C2S, já que a proporção de cálcio presente no C3S é maior do que no C2S. São 3 Cs, óxido de cálcio, para cada silício, para cada SiO2, enquanto na belita são 2 partes. Então você tem mais óxido de cálcio, você solubiliza mais na água, aumenta o pH mais rápido, com isso a reatividade é maior, que significa que a velocidade de reação química é maior, e com isso você ganha resistência mais rapidamente. Aos 28 dias, praticamente 50% do C3S já reagiu, enquanto o C2S nem 10% reagiu. Tá? Então o C2S só vai ter grande parte dessa fase hidratada assim, depois de um ano que está hidratado.
o calor de hidratação também é maior nessa fase C3S. Devido à maior reatividade do C3S, normalmente ele é que está presente em maior quantidade nos cimentos. Varia num intervalo de 40% a 70% de toda a composição do clinker, ele é normalmente C3S. Em função disso que já foi dito até agora, pense e anote aí no seu caderno que situações da engenharia você acha que seria prudente ou desejável que o cimento tenha mais C3S e que outras situações é interessante que esse cimento tenha mais C2S, tá? Que situações de C3S, situações mais C2S. Que na próxima aula vou perguntar sobre isso e a gente vai debater sobre isso. O C2S e o C3S, olhando a curva de crescimento de resistência de cada uma dessas fases, eles são os grandes responsáveis pela resistência mecânica do cimento. São as fases mais importantes. Quando o C3S se combina com água, veja que para que haja equilíbrio dessa equação, 2 partes de C3S combinam com 6 partes de água, é formado o produto hidratado desejado, que é o CSH. Essa fase, que é a fase resistente e a fase estável e hidráulica do cimento. Só que também é formado um produto secundário, que é o hidróxido de cálcio, o CH, também chamado de portlandita. Já no caso do C2S, para 2 partes de C2S são necessárias 4 de água, também é formado CSH, mas é formado uma quantidade menor de hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele tem uns problemas, porque ele é muito solúvel. Imagine que o material é hidráulico, só que uma fase dele, que é hidróxido de cálcio, é solúvel em água e é solúvel em gás carbônico do ar. Então é uma fase não desejável para o desempenho, a compressão, a durabilidade do concreto isoladamente. O CSH ele apresenta estequiometria variável, então normalmente a gente vai fazer a notação dele como C-S-H, tá? Sem nenhum índice de proporção de quantidades. Há fases secundárias também presentes na composição do cimento. Uma fase secundária importante que pode afetar o desempenho é a cal livre, que é o óxido de cálcio. O problema do cimento conter cal livre é que ela pode reagir com o tempo, é uma reação lenta, mas essa reação pode gerar produtos expansivos. Tá? O óxido de cálcio se transforma em hidróxido de cálcio, que dentro de um espaço confinado ele gera expansão e pode gerar fissuração do cimento, da matriz cimentícia. Não existe nenhum limite de norma brasileira para cal livre, não existe uma limitação. Mas a indústria geralmente faz o controle do teor de cal livre por um ensaio de expansibilidade. Então é moldado um corpo de prova num anel metálico que tem uma agulha na ponta, e se esse cilindrinho metálico expandir, essas agulhas se afastam, é um indicativo de que tem um teor de cal livre excessivo e pode gerar problemas no uso desse cimento. Tá, esse ensaio chama ensaio de Le Chatelier, tá? A agulha chama agulha de Le Chatelier. Outra fase secundária importante é o óxido de magnésio, periclásio, que os problemas são os mesmos. Ele pode gerar expansão. O óxido de magnésio pode combinar com água, gerar hidróxido de magnésio e gerar expansão. Quando a matéria-prima, um calcário magnesiano, pode acontecer de ter periclásio. E a norma técnica brasileira limita a quantidade de periclásio, tá? Em 6,5%. Mais do que isso você não pode estar fora da especificação, não pode ser utilizado esse cimento. Os combustíveis usados na produção do cimento são geralmente combustíveis de menor custo, são os combustíveis de menor valor de mercado. A análise para a escolha do combustível, ela leva em consideração, além do preço, o poder calorífico do combustível, obviamente, que é a quantidade que você vai incorporar para gerar a temperatura necessária. Hoje é muito utilizado o coque de petróleo, que é um rejeito lá dos vários processos existentes no petróleo. Mas o combustível utilizado para a produção de cimento ele varia em função do tempo, justamente em função do preço das matérias-primas dos combustíveis existentes no mercado. Existe também
o que é chamado de coprocessamento. O que é isso? É a incorporação de outros materiais como combustível, rejeitos de outras indústrias como combustível. Tá? É adicionado e misturado ao coque de petróleo. Essa queima de resíduos ela acontece porque a temperatura no forno é tão alta que ele é um incinerador. Exemplo, tem hospitais que pagam para a indústria de cimento queimar como combustível lixo hospitalar. Na verdade, o interesse deles é incinerar. Entra na produção de cimento como combustível. Tá? Pneus velhos usados são incorporados como combustível. Até mesmo lixo comum pode ser incorporado como combustível. Os problemas disso são os elementos secundários que podem se misturar à composição do cimento. Isso pode alterar o desempenho do cimento. Já é bastante conhecido o efeito do fósforo e do flúor. Esses dois elementos eles prejudicam bastante o desempenho do cimento. No final do processo de queima, calcinação, o clinker é gerado, ele é resfriado. Como ele tem um formato de grãos grandes, ele passa por um processo de moagem. É um moinho de bolas utilizado para reduzir o tamanho e transformar esse cimento, esse clinker, numa fase pó. Esse clinker na fase pó, ele é muito reativo. Se ele for misturado com água, o endurecimento, a pega, a solidificação dessa mistura, ela acontece quase que imediatamente. Isso não é viável para se aplicar numa obra. Então, para que você tenha mais tempo do cimento no estado fresco e líquido, fluido, antes dele enrijecer e endurecer, nesse momento a indústria adiciona gipsita. A função da gipsita é você ter mais tempo para trabalhar com o cimento no estado fresco antes dele endurecer. Essa moagem do clinker e da gipsita, o controle de qualidade de dimensões, ele é feito por um equipamento onde há uma turbulência no ar dessas partículas finas, onde as de menor tamanho, consequentemente menor massa, elas ficam em suspensão e saem por uma saída superior. As de maior tamanho, tem maior massa, elas caem devido ao peso e voltam para o moinho. Então, dessa forma, o controle de qualidade de tamanho de partícula ele costuma ser muito preciso na indústria cimenteira. Esse gráfico apresentado mostra os diferentes tipos de cimento normalizados no Brasil. Então você consegue ver que dependendo do cimento ele pode ganhar mais resistência ou menos resistência até os 28 dias, ou ter uma velocidade de ganho de resistência maior ou menor. Se você olhar um CP3, por exemplo, ele tem menor resistência nas primeiras idades, mas se você prolongar a curva dele, provavelmente em idades avançadas ele vai ter maior resistência do que os demais cimentos. Então esse é um gráfico de comportamento de velocidade de ganho de resistência dos diferentes tipos de cimento. Para você entender as diferenças entre esses cimentos, é importante entender também as adições minerais que são misturadas à formulação dos cimentos. Só existe um tipo de cimento que não tem adição nenhuma, que é o cimento CP1, cimento Portland 1. Então é só uma mistura de clinker e gipsita. Todos os demais cimentos têm alguma adição na sua composição. Sobre adição, uma primeira pergunta. Por que adicionar esse tipo de material à formulação de cimento? Principalmente para se produzir maior quantidade de cimento com menor quantidade de material processado industrialmente, com menor clinker, porque polui produzir e tem um custo maior produzir isso. Então, se você adiciona outros materiais, você diminui o seu custo do cimento. Segundo aspecto importante, ambiental. Se você coloca outros materiais, você tem menos a fase clinker, que é uma fase que emite muito CO2 no seu processo produtivo. Além dessa adição, poder ser um rejeito industrial, no caso da escória. Segunda pergunta, que propriedades essas adições alteram do cimento? Porque elas alteram as propriedades do cimento. Principalmente, reatividade. Você normalmente tem adições minerais que vão diminuir a velocidade de hidratação
E aí também altera uma segunda propriedade, que é a resistência mecânica. Então normalmente elas vão reduzir a resistência nas menores idades, mas elas podem aumentar a resistência nas idades mais avançadas. E o terceiro item é aumentar a durabilidade, porque essa cristalização mais lenta vai densificar mais a microestrutura do cimento e vai fazer com que tenha menos porosidade, e com isso você tem menos ingresso de agentes nocivos que podem destruir o concreto. Por fim, quais são os tipos de adição utilizados na produção de cimento? Tá, então existem 3 tipos: a escória, os materiais pozolânicos e o filler. Primeiro, falando sobre escória. A escória é um rejeito da produção do ácido siderúrgico. É um problema ambiental para a indústria siderúrgica, mas que a gente incorpora na produção de cimento. A escória ela tem reatividade baixa, então ela vai diminuir a velocidade de ganho de resistência e reatividade do cimento. Consequentemente, a resistência mecânica nas primeiras idades também é diminuída. Mas as resistências nas idades mais avançadas, ela aumenta. Com isso também aumenta a durabilidade do concreto, dos materiais cimentícios de modo geral. E um problema é que a escória ela gera muita retração por secagem. Como densifica muito a microestrutura, você gera poros muito pequenos. E os poros muito pequenos geram pressão capilar grande e retração muito grande. Existe um diagrama ternário que mostra a composição, considerando óxido de cálcio, óxido de alumínio e silício, do cimento em comparação com as adições minerais. Veja que a escória ela tem composição parecida com a do cimento. Então a reatividade da escória ela é parecida com a do cimento. A reatividade não, mas assim, os mecanismos de formação da fase resistente. Então a escória vai formar um CSH também, assim como o cimento forma. Tá? A questão é que a escória não é reativa sozinha, precisa do cimento para ativar e iniciar a hidratação da escória. Então a escória vai ter reações químicas parecidas com a do cimento. As pozolanas, que podem ser argilas naturais pozolânicas ou argilas calcinadas pozolânicas, ou metacaulinita, ou cinzas também, que são rejeitos de outros processos produtivos, de usina de energia térmica, por exemplo, ou sílica ativa. Vejam que esses materiais têm carência de cálcio. Eles não têm muito cálcio na sua composição. Então, o mecanismo de reação química é diferente nesse caso. Nesse caso, a gente chama esses materiais de materiais suplementares à hidratação do cimento. Esses materiais pozolânicos vão reagir com a fase secundária hidratada do cimento, que é o hidróxido de cálcio. Elas querem combinar com o cálcio para formar fase CSH e assim densificar a microestrutura da matriz cimentícia. Da mesma forma, as pozolanas diminuem a reatividade, podem diminuir a resistência nas primeiras idades, mas aumentam nas idades mais avançadas. Não tem a questão da retração, assim como acontece no caso da escória, e aumentam a durabilidade. O filler, que é o terceiro tipo de adição, ele só é um preenchedor. Tá? Tem indústrias que chamam filler, chamam carga. É só um material que preenche, vem de fio, preencher. Né? Um benefício do filler é ele geralmente tem área específica superficial pequena, então você consegue reduzir a demanda de água da sua mistura. E fillers muito pequenos você consegue melhorar o empacotamento de partículas e assim reduzir a porosidade da sua matriz. Então, agora é possível apresentar a tabela com os diferentes tipos de cimentos normalizados no Brasil. Então perceba que o cimento CP1 é um cimento que ele é somente a mistura de clinker com gipsita. Existe um tipo que é um CP1S que ele tem um pouco de filler calcário na sua composição. Esse filler calcário atua como um ponto de nucleação e acelera um pouco a velocidade de reação química desse cimento. O cimento mais comum utilizado na construção é o cimento composto, que é o CP2, cimento Portland 2. E o CP2F,
A letra F significa que existe filler calcário na sua composição como adição. O CP2Z indica que você tem pozolana como adição na composição. O CP2E, escória como adição. E aí nessa tabela você vê os limites aí, permitidos por norma desse tipo de adição. Um CP3, ou cimento de alto forno, ele também tem escória como adição, só que em teores maiores do que um CP2E. E o CP4, cimento pozolânico, tem pozolana como adição, em teores maiores do que o CP2Z. O CP5 ARI, a sigla ARI significa alta resistência inicial, é um cimento com baixa quantidade de adição, tem um pouco de filler calcário. É um cimento que adquire resistência mecânica muito rapidamente. Bom, por fim, o que é o cimento? O cimento é a mistura de clinker mais gipsita mais adição. O clinker tem essas 4 fases anidras do clinker, C3S, C2S, C3A, C4F. A gipsita você conhece a composição química dela, né? É um sulfato de cálcio dihidratado, e a adição mineral pode ser qualquer uma dessas 3. Escória, pozolana ou filler. Estudem com cuidado essa tabela, vejam os detalhes de composição, quantidades, porque na próxima aula a gente vai começar a aula fazendo uma análise desses tipos de cimento e de cimentos que são encontrados no mercado nacional facilmente para uso estrutural.